Beleza, elite da língua? Eu sou o professor Cleiton Natal, professor aqui do Gran Curso. Estou aqui hoje para dar uma dica para você que fará o concurso da Secretaria de Educação, do Distrito Federal. Estou aqui para te dar dica. Ah, professor, eu vou fazer outro concurso. Também serve! Também serve. Vamos lá? Vamos detonar aqui. Gente, todos vocês sabem que é um item recorrente, item sobre, vamos aqui para o quadro, por favor, sobre reescrita. Posso chamar de reescritura ou paráfrase. É muito comum nas provas do nosso amigo CESP. Vocês conhecem aqueles enunciados que eles reescrevem e afirma que mantém a correção e o sentido original? Às vezes falam só correção, às vezes falam só sentido. Atente-se no dia da prova para o enunciado. A maioria dos enunciados de reescritura falam em correção e sentido. Mas eu já vi item falando só de correção e item falando só de sentido. Aí aluno, o item só fala de correção, ele vai falar assim, ah, mudou de sentido, professor. Mas o item não falou de sentido. Você tem que olhar só a correção, se for só correção. Então, fique esperto. Mas a maioria fala em correção e sentidos em conjunto. Legal? Mas maioria não quer dizer 100%. Legal, elite? Estão me entendendo até aí? Então vamos lá com objetividade. Olha só. Os itens que falam em correção e sentido, como é que você vai resolver? Vou te dar uma dica aqui importante, né? Agora. Olha só. Correção gramatical. Quais são os erros mais recorrentes? Gente, você tem que pegar com objetividade no dia da prova. Você tem que ser objetivo. Você tem de ser objetivo. Olha só, tem aluno que pega um item de reescritura e ele fala assim, mantém a correção e sentido. Aí ele lê. Ah, não vi nada. Sabe aquela obra do acaso? Ô, professor, você está falando mal de mim, cara, eu sou desse jeito. Não, mas na prova da secretaria você não será assim. Você vai ter um olhar específico, vai ficar esperto com as matérias que eu vou te avisar agora. Eu sempre falo nos meus cursos, quem já foi meu aluno aqui no Grão Online sabe disso. Concordância, você só está revisando, é o que mais cai nesses itens de reescritura. Outro erro muito presente, pontuação em segundo lugar, quase junto com concordância. Isso aqui é o grau de recorrências em provas, o grau de aparecimento. Regência e crase, terceiro. Quarto, colocação pronominal. Professor, pode ter erro de ortografia? Pode. Professor, pode ter erro de acentuação aí gráfica? Sim, mas são os principais esses quatro. Observação, quando ele falar em correção, basta analisar o texto proposto. O que é o texto proposto? Aquele texto que ele reescreveu. Se ele falar em correção, basta analisar o texto proposto. Por quê? Quando ele fala em correção, você não precisa comparar a mudança de sentido. Mas quando ele falar em sentido, você tem que fazer o confronto entre texto original e texto proposto. Texto original e texto proposto. Então vamos lá, galera. Vamos aqui, por favor, aqui pro slide. Olha só, quando eu falo em... A caneta entrou aqui debaixo da TV. Olha que eu busco pegar. Vamos lá. Quando eu falo em correção, basta analisar o texto proposto. Quando eu falo em sentido, tem que fazer o confronto entre texto proposto e texto original. Professor, vamos à prática, gato. CESP Anvisa 2016, é a prova mais recente do CESP aí no final do ano passado. Né? Agora dezembro. Essa prova aí não tem 30 dias, eu acho. O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam preservados. Olha aqui, elite! Sentido e correção. Sentido e correção. O que eu chamo de trecho proposto? Qual que é o trecho original, gente? É o que está lá no texto. É o que está no texto. O proposto é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, cara, vou destacar. Ó. Isso aqui é o texto por conta dos agravamentos da epidemia de varíola. Foi promovido por Oswaldo Cruz uma massiva vacinação da população. Esse é o texto proposto. Então, olha só. Olha o que o professor falou para vocês. Opa, deixe-me voltar para a caneta. Olha o que eu falei para vocês. Vamos lá, vamos voltar. Olha aqui para o quadro.
Gente, qual que é mais fácil? Você analisar primeiro a correção e o sentido? Ou o sentido? Correção. Sabe por quê? A correção, basta eu analisar para ver se está certo, eu não preciso comparar, basta analisar o texto proposto. Mas se fosse sentido, se você for começar pelo sentido, você tem que pegar o que ele escreveu e ficar fazendo um confronto no texto. Ah, isso aqui mudou, essa palavra mudou. Às vezes isso leva tempo? Leva. Às vezes isso toma o seu tempo. Então, primeiro, olha a correção, porque se você achar um sinal indicativo de crase errado, já mandou embora. Achou uma concordância errada, já mandou embora. Você não vai precisar nem comparar o sentido. Está me entendendo? Olha aqui pro gato, olha aqui, sério, ó. Ó, por conta do agravamento da epidemia de varíola, vírgula, expressão adverbial, vírgula, tá certinho essa vírgula, tá? Foi promovido por Oswaldo Cruz uma massiva vacinação. Gente, o que é que foi promovido? Uma massiva vacinação da população foi promovida. Olha aqui, ó. Professor, é verdade, meu bebê, ó. Isso é o sujeito. Aqui é a locução verbal. Então aqui é foi promovida. Isso vive... Ó, gente, olha para mim. As questões se repetem. Isso aqui caiu no TCU. Auditor, 2015. Caiu outra prova em 2016. Que eu não me lembro qual, mas o SESC cobrou. Foi facilitado e foi facilitada. Então fique esperto. O particípio é a única forma verbal que flexiona em gênero. A única forma verbal que tem masculino e feminino. Então, ó, uma massiva vacinação da população foi promovida. Olha só, gente, olha para mim. Uma aluna no curso presencial falou assim para mim. Não cai uma questão fácil dessa assim para mim para a prova. Ô, Jesus, essas questões que caem em prova. Só que no dia da prova, minha filha, você está o quê? Você está aflita, você está aflito. Você está nervoso. Tem 120 itens, 100 itens, tem uma redação para fazer. É verdade ou não é? São a mesma coisa que cai. É a mesma. Você acha que é Anvisa? Ah, não, eu vou fazer só para Anvisa. O outro, não, é a mesma coisa. Então você tem que ter calma no dia. Então uma questão dessa, eu já achei o erro. Eu vou precisar ficar comparando sentido? Não. Você já vai fazer assim, ó. Errado. Já vai fazer assim. Errado. Olha a próxima. Também de 2016. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados, caso o primeiro período fosse reescrito da seguinte maneira. Gente, eu coloquei só o trechinho aqui que a gente vai precisar dele. Só ele. Na prova você já é pior porque vem o texto inteiro. Mas só coloquei o trechinho. A concepção do europeu acerca da mulher brasileira é demasiado falsa. Gente, olha só. Ele falou em sentido, você vai fazer isso na hora da prova. E correção, você vai lembrar de mim. Sentido e correção. Aí, vamos pegar o texto proposto. Olha aqui, gente. Olha aqui. A concepção. Primeiro, se falar correção e sentido, primeiro você vai olhar a correção. Se achar um erro, depois você olha o sentido. Galera, preste atenção, elite da língua portuguesa. Quando você fala a concepção do europeu acerca, esse acerca junto tá certo. Olha que no texto ele falou, o europeu tem a respeito da mulher, esse acerca de junto, sempre junto, da ideia de sobre, da ideia de a respeito, tá? Junto. Falei acerca do assunto, falei sobre o assunto, aí tem que ser junto. Falei a respeito do assunto, acerca do assunto, tem que ser junto, tá? Beleza. Tá certo gramaticalmente. Da mulher brasileira. É demasiado falsa. Muita gente, olha aqui pro gato, marcou esse item na prova errado, porque esse demasiado ou falsa. Muita gente marcou errado. Muita gente marcou errado. Acreditem em mim. Teve aluno que me procurou, e-mail, aluno em curso presencial. Professor, não seria demasiada falsa? Não, demasiado. Lembre-se, o advérbio é uma classe de palavras invariável. O advérbio não vai flexionar em número nem em gênero. Aspecto geral é assim. Então, olha só, esse demasiado se refere a quem? A falsa. É demasiado falsa. Falsa qualifica quem? A concepção. A concepção do europeu acerca da mulher é falsa. A concepção falsa é um adjetivo.
palavra que se refere a adjetivo é advérbio. E advérbio é invariável. Por isso que ficou demasiado falsa. Tá? Porque é advérbio. Então seria a mesma coisa de eu falar: a concepção do europeu acerca da mulher brasileira é demasiadamente falsa. Ou seja, é muito falsa. Mas por que ficou masculino? Porque advérbio é invariável. Por isso que você não fala meia falsa, você fala meio falsa. Ah, ela está meia cansada. Não, por isso que você fala meio cansada. É advérbio é invariável. Então não há erro gramatical. Então olhe para o gato. Quando não houver erro gramatical, o que você vai fazer? Aí, infelizmente, você vai ter que comparar o sentido. Que aqui nessa questão vai ser fácil. Eu trouxe uma questão básica. Aí você vai ter que comparar o sentido. Não achou erro, meu amigo? Vai ter que comparar o sentido. Vamos comparar? Vamos comparar? Vamos lá? FUNPRESP. O europeu tem a respeito da mulher brasileira uma noção falsíssima. A concepção do europeu acerca, respeito por acerca, tá certo, da mulher brasileira é demasiadamente... Gente, se é falsíssima, ela é muito falsa. Ela é demasiadamente falsa. Mantenha a correção e o sentido, certo? Tá? Então eu fiz um item que é errado e fiz outro item que é certo. Então você percebe que esse demasiado aqui, se você fizer pelo ouvido, você pode errar. Você pode errar. Então olhe para mim aqui. Elite, calma. Calma, você estudou, você plantou. Agora, no dia da prova, é o dia da colheita. É o dia da colheita. Professor, eu não plantei. Peça misericórdia a Deus. O certo é plantar. Deus é plantar. Você plantou, é a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é terracional. Não adianta desesperar agora na semana da prova. Beleza, galera? É fazer revisão. Revisar, pegar algumas provas, dar uma olhada aí. E nas nossas dicas aqui no Gran Curso Online. Beleza? Legal, galera? Beleza? Deus abençoe vocês. Uma boa prova e contem comigo. Forte abraço.